palestra do Rodolfo. Ao final da palestra dele, como eu falei, o Vitor vai voltar para que a gente possa selecionar perguntas para ele, tá bom? Obrigado pela participação inicial de todo mundo. Olá, pessoal. Gente, estou chegando aqui. Gente, só avisando aqui, a gente está em plena mudança de apartamento, então a minha estantezinha aqui atrás, que era assim, esteticamente apropriada para as lives, para os cursos online, ficou meio desfalcada, sabe? Mas, gente, queria saber aí um feedback, se o áudio está ok, se a imagem está ok. Tá tudo ok, gente? Queria dar uma boa noite aí a todo mundo. Eu vou pedir só, quem estiver mediando, para colocar minha imagem, na hora que eu for usar os slides, não sei se é o Arthur que está fazendo isso, para colocar o slide, digamos, minha imagem menor e o slide maior. Então, assim, por enquanto, acho que pode ficar assim, mas eu creio que vai dar tudo certo. Bom, gente, então queria mais uma vez aí dar boa noite a todos, pessoal que está chegando aí para participar desse evento importante, né, de reflexão sobre o pensamento de Doiver e aplicações para a área do direito. Deixa eu só dar um... Ó, o pessoal está dando feedback aqui que está tudo ok. Gente, então o pessoal está aí, ó, dando o ok aí, o Adriano Rodrigues, Gabriel Serra, Paula Renata, joia, gente. Uma turma boa, Letícia, Bruno Souza, muito bom. Então, gente, vamos começar a nossa reflexão. Quando o Arthur me convidou, né, era para dar uma introdução a Doiver e, digamos, como eu não sou da área do direito, gente, então eu não vou me aventurar em aplicações mais especializadas para o direito. Mas, gente, um trecho autobiográfico aqui para a gente começar, né? Eu conheci a filosofia de Doiver aí desde o ano por volta de 2002 para 2003, e depois que eu encontrei o Guilherme, né, a gente se conheceu, a gente começou todo o projeto Labri, e começamos aí o propósito de traduzir Doiver para o português, e também aplicar Doiver aí, na medida do possível, nos trabalhos que a gente faz, né? Eu tenho feito isso muito na área da interface com a arte, né, e teorias de cultura. Então, gente, uma coisa que sempre me, digamos, empolgou em relação a Doiver é a capacidade que a filosofia dele tem de reconciliar, sabe? Reconciliar dimensões da realidade, o pensamento com a vida. E eu queria compartilhar com vocês aqui essa noite, gente, se tiver tendo algum problema aí no áudio, na imagem, que o pessoal me dê um toque aí, eu queria compartilhar um pouquinho sobre algumas aplicações do sistema filosófico do Doiver, que são muito relevantes para os desafios que a gente tem hoje na sociedade contemporânea, tá joia? Então, gente, vão ser 3 pontos básicos, tá? E creio que no momento de perguntas e respostas a gente vai ter um tempinho aí para refletir sobre aquilo que eu compartilhar. Então, gente, quem tiver aí na administração, na mediação aí, pode projetar o slide, ótimo. Então, gente, esse aí é o tema da nossa palestra de hoje, né? Hermann Doiver, discernindo aplicações atuais de sua filosofia. Então, vamos direto ao ponto, né? Eu gostaria de compartilhar 3 aspectos do pensamento filosófico de Doiver, como eu disse, assim, de forma introdutória no início, que são extremamente relevantes, a meu ver,
naqueles desafios e dilemas que principalmente as ciências hoje enfrentam e também, gente, a comunidade cristã, tá? Então, eu vou compartilhar aqui 3 pontos da filosofia de Doivert que eu creio podem auxiliar pessoas em geral, né, mas os cristãos em particular e de forma especial, a superar alguns gargalos, digamos assim, que o pensamento teórico tem enfrentado nos nossos dias. Bom, gente, e um primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar é sobre... deixa eu só dar uma configurada aqui, gente, porque o slide ele saiu aqui da... Só um minutinho, gente, deixa eu só... Parece que tem uma parte aí do slide que está saindo, né? Pronto. Ótimo. Então, gente, é o que eu chamo de a capacidade de reintegração que o Doivert oferece da relação da ciência com a vida concreta. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês aí essa noite. Gente, para introduzir esse ponto, né, eu gostaria de começar com uma observação que o próprio Doivert, ele levanta em algumas das suas obras, mas principalmente na obra No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, que gente, o conceito do Doivert de experiência ingênua, tá? Ou experiência ordinária, a gente pode usar esses 2 termos aí. O Garcia de la Sierra, o mexicano que traduziu o Doivert agora para o espanhol, né, a New Critique, ele utiliza a experiência intuitiva. Bom, gente, a palavra é naive, né? O próprio Doivert, ele, digamos, ele autorizou esse termo ser traduzido para o inglês por naive. Então, eu acho que o sentido ingênuo, né? Sabendo aí qualificar ingênuo sem esse sentido mais, enfim, negativo que a gente tem, né? De criticar alguém por ser ingênuo. Mas, basicamente, gente, o Doivert, ele chega aqui à conclusão que a filosofia e as ciências, ao colocar o senso comum em uma oposição com aquilo que seria o pensamento teórico, né, que seria mais correto, gente, que é algo que reflete um pouco daquilo que vem desde os gregos, né, que é o conceito de episteme em contradistinção ao conceito de doxa. Ou seja, a episteme, o conhecimento certo das coisas, ele tem que refletir as formas ideais e a dialética, né, e a teoria seria a forma adequada de alcançar essa certeza epistêmica. E todo pensamento aquém disso, né, na própria linha dividida que o Platão ele descreve na obra República, você tem toda essa teoria lá, né, de que o conhecimento certo das coisas se dá pela via da dialética, né, por um método de raciocínio dedutivo, e que a experiência das coisas concretas, né, do fluxo das coisas, seria digamos, menos certa em termos de conhecimento e estaria aí muito próxima da opinião e da doxa. Bom, gente, não que o Doivert faça essa leitura aí de Platão, mas ele só diz isso. É fundamental para qualquer sistema filosófico e para as ciências você fazer a conexão entre a experiência que ele chama de ingênua, que é a experiência que nós temos concreta das coisas, real das coisas na sua multiplicidade de dimensões, que é a forma que nós vivemos, gente, quando a gente não está abstraindo algum objeto. Então, vou dar um exemplo aqui que eu vi de uma palestra do Huckmacher, que eu sempre dou quando falo de arte, mas que aqui cai muito bem. Então, por exemplo, gente, o que é a água? Né? O Huckmacher faz uma pergunta retórica. O que é água para você? Então, gente, para muitas pessoas hoje, a água é H2O. Ou seja, a água seria a abstração analítica das suas propriedades físico-químicas. E o Huckmacher, ele questiona isso, fala, gente, sim, a gente pode descrever analiticamente a água, mas o que a água digamos, na sua inteireza, na sua plenitude, é aquilo que nós experimentamos, na linguagem do Doivert, na experiência ingênua. Então, gente, a água é aquilo que nós sentimos quando nós bebemos um copo de água. A água é essa realidade, por exemplo, num dia de sol, quando você entra numa piscina, né, e tem o seu corpo envolvido por essa realidade física criada por Deus. A água, gente, é aquilo que a gente vê quando a gente chega à beira do oceano, né, e contempla essa imensidão de água. Ou seja, a água não pode ser identificada ou reduzida a essa abstração, que é uma forma de oposição daquilo que é analítico, a uma dimensão da realidade que é puramente física. Ou seja, a água não é uma fórmula química, né? Nós abstraímos essa realidade integral
para nós alcançarmos aí conhecimento científico. Agora, o ponto, gente, que Doivert quer afirmar com essa relação entre experiência ingênua e abstração teórica é o seguinte: tá, a teoria é importante, as ciências especiais são importantes, mas uma boa filosofia ela vai ter que te dar o caminho, não somente para adentrar o universo da teoria, mas, sobretudo, para conectar o universo da teoria e da abstração com a nossa experiência concreta da realidade. Então, para Doivert, essa experiência concreta ela está imersa no tempo. Gente, para isso ficar mais claro e a gente aprofundar nesse primeiro ponto, eu vou projetar aqui uma citação de um filósofo da ciência que foi professor durante muitos anos na Universidade Livre de Amsterdã e na Universidade de Leiden, na Holanda, e tem muitas obras escritas sobre filosofia da ciência, que é o Van Persem. E veja bem, gente, em um artigo que ele escreveu em homenagem a Doivert, que continuou sendo uma grande influência para a sua vida e a sua forma de entender filosofia da ciência, ele conta uma história muito interessante. E esse artigo aí, que você pode achar na internet, Doivert and the Discussion About Science. Então, veja bem, gente, ele conta essa história que vai ficar muito clara para a aplicação daquilo que a gente está explicando. Estava andando ao longo do oceano, próximo a Haia, com um amigo, um astrônomo. Era uma bela tarde e disse ao meu amigo: veja, o sol está prestes a se pôr. Isso não é magnífico? Ele olhou para mim e disse: pare com isso. Você não sabe que o sol já se pôs há algum tempo? Leva cerca de 8 minutos para que a sua luz chegue até nós. Então, Van Persem faz esse comentário. Estávamos, obviamente, falando em linguagens distintas. Eu estava falando em uma linguagem de totalidades, o que Doivert denomina linguagem ingênua, e ele estava falando na linguagem científica. Doivert levanta esses temas repetidamente e rejeita qualquer uso reducionista da língua. Então, gente, o Van Persem está fazendo aqui uma descrição da filosofia de Doivert, de uma aplicação até mesmo na linguagem que nós utilizamos. Ou seja, gente, quando ele viu o pôr do sol naquela realidade integral, totalmente imersa no tempo, né, sem abstração, sem você analisar teoricamente aquele fenômeno que está sendo aí experienciado pela pessoa, ele utiliza uma linguagem totalmente ingênua. Ou seja, você tem uma experiência integral daquele fenômeno pôr do sol naquele dia específico. Já o astrônomo, o colega dele, abstraiu aquele momento e interferiu, digamos, naquele maravilhamento do pôr do sol com uma abstração científica, né, dizendo o seguinte: olha, o sol já se pôs, meu amigo, né? Demora 8 minutos para a gente ver isso. Então, é uma forma de desencantamento, né, daquela observação do Van Persem. Só que o Van Persem, doiverdiano que era, ele sabe muito bem, né, que a experiência concreta que nós temos dos fenômenos e da realidade, nesse que o Doivert chama muito de horizonte plástico da realidade, onde nós desfrutamos e nós experienciamos as coisas de forma integrada, né, interconectada na sua plenitude, você não pode violar essa experiência por meio dos insights que nos chegam pela abstração. Então, gente, o que o Doivert coloca de prioritário numa estrutura de qualquer sistema filosófico é você poder conectar essa realidade não lógica da experiência ingênua, plena, imersa no tempo que nós temos, e a abstração lógica das coisas. Tá? Então, isso é fundamental. Porque se você parte para a abstração sem deixar essa experiência pré-teórica intacta, você certamente vai violar a realidade, você vai reduzir, na própria consciência humana e na sua experiência da realidade, você vai reduzir a capacidade de nós experienciarmos a plenitude da realidade. Né? Claro, uma linguagem teológica que Deus criou e que Deus criou para que o homem fosse a coroa da sua criação. Tá? Um insight teológico, mas que Doivert trabalha aí do ponto de vista filosófico. Então, continuando a citação, gente, ele diz o seguinte: Doivert não diz que a linguagem da astronomia é equivocada em seu próprio campo. Ou seja, há sim um campo específico de legitimidade para a gente utilizar a linguagem da alta abstração, né, ou dessa relação de oposição lógica das coisas, que o Doivert chama de Gegenstand. Ele diz apenas que é equivocado utilizar essa linguagem em um contexto mais amplo, porque então você não considera o significado de tal linguagem, definida com precisão, possui dentro de campos linguísticos mais amplos.
Ou seja, quando você interfere na experiência ingênua com insights que vêm das ciências especiais, você, na verdade, está violando um campo muito mais amplo de discurso, de linguagem, que tem a ver com essa experiência ingênua da realidade. Gente, e isso, claro, desse exemplo aqui, mas nosso contexto contemporâneo está povoado disso, né? De altas abstrações, de oposições lógicas àquilo que é não lógico, e isso é trazido, né, como se fosse a própria experiência da realidade, e numa linguagem de Doiver, né, você vai criar reducionismos nesse tipo de, digamos, de equívoco. Então, gente, eu falei que a gente está cheio desses exemplos, né? Então, mais um exemplo que eu vou dar aqui, justamente desse tipo de reflexão, foi um que eu li esses dias, gente. Eu estava aí navegando, né, aí pelas redes sociais, eu vi um link para esse artigo e eu achei interessante, né? E muito chocante a afirmação, né, que está num blog chamado Heterodoxo, que diz o seguinte: a nossa grande luta contra nada. O espectro político não existe. Então, gente, um artigo de 12 de junho de 2020, e lendo alguma coisa do artigo, eu percebi, né, que a proposta do autor é o seguinte, que existe uma teoria social que estuda os fenômenos de unificação tribal, ou seja, quando os seres humanos se unem em formas tribais, e que, basicamente, todo fenômeno de ideologia política e as várias distinções entre vários campos ideológicos distintos é reduzida a nada. Ou seja, essa teoria diz, basicamente, que essas diferenças de espectros políticos são explicadas, em última instância, por uma teoria social que estuda comportamentos tribais das relações humanas. Então, gente, isso é um exemplo típico, né, de você, digamos, violentar uma realidade por meio de uma alta abstração e você chegar e dizer o seguinte, que o espectro político não existe. Né? Então, esse é um tipo muito claro. Né? Eu estou dando um exemplo aqui de algo recente que eu li, mas que tem implicações muito fortes. Né? Então, nesse caso do artigo, o que é postulado é de que existe uma teoria social da ideologia, né, que foi, digamos, comprovada empiricamente por vários tipos de testes, né, e que ela é uma defesa científica de que o espectro político não existe, pois este espectro seria redutível à explicação científica sociológica de unificação tribal. Então, gente, algo muito comum quando a gente estuda Doiver é essa capacidade que a filosofia dele tem de, isso é muito importante, manter intacta a experiência da realidade que nós temos, que é pré-teórica. Então, gente, isso aí tem um elemento não somente de análise muito rico, mas um elemento existencial também muito rico, né? Ou seja, a filosofia de Doiver, ela protege a experiência concreta que nós temos da realidade. Os exemplos poderiam ser vários nesse sentido. Então, gente, um ponto importante em relação a isso é de que para Doiver, a experiência ingênua, então, né, que é a sua experiência quando a sua consciência ela está totalmente imersa, né, na duração temporal das coisas, né? Você ainda não abstraiu, você não está abstraindo de forma intencional algum elemento da realidade. Você está experimentando ele na sua plenitude, né? Então, por exemplo, você pode chegar diante de uma árvore e ter uma relação estética específica com a árvore, né? A sua intencionalidade pode estar sendo dirigida para esse aspecto estético. Mas, ao mesmo tempo, você pode ter uma experiência da árvore na sua plenitude, né, pré-teórica, sem abstrair nenhum desses aspectos. Seja a dimensão estética da árvore, seja a dimensão econômica daquela árvore, seja a dimensão biológica, né, o que caracteriza a vida específica daquela árvore, ou a dimensão física e assim por diante. Ou seja, esse dado inicial da filosofia é o que Doiver chama de experiência ingênua ou pré-teórica. Então, gente, esse é o dado fundamental do horizonte plástico e das estruturas de individualidade, né, que Doiver denominava os fenômenos, as coisas, né, aquilo que nós experimentamos nessa relação pré-teórica de estruturas de individualidade. Então, gente, se você vê uma pessoa diante de você, né, em termos filosóficos, seria uma estrutura de individualidade. E você experimenta a pessoa na sua forma integral quando você não está abstraindo, né? Então é isso que o Doiver quer dizer com estruturas de individualidade.
Olha, gente, essas estruturas de individualidade são objeto de abstração científica. Então, por exemplo, você pode analisar o corpo humano, né? Então, a pessoa viva não vai estar ali, você pode dissecar um corpo com um fim puramente de abstração. Você vai, digamos, é uma janela por meio da qual você penetra aquela realidade, você não vai ter outro tipo de relação com aquela realidade específica. Então, vários exemplos poderiam ser dados de como a abstração opera com esse tipo de oposição da dimensão lógica, né, o aspecto lógico da realidade, com realidades que não são lógicas, tá, gente? Então, para Doyle, isso é importante. É óbvio que existe um aspecto lógico que refrata, ou ele é integral na experiência humana. Mas quando você, por exemplo, reduz a água, que é um objeto físico específico, né, você reduz ele a uma fórmula química, você não está, gente, nesse processo, realmente conhecendo o que a água é. Isso é muito importante, tá? É claro que isso vai te dar algum insight para você manipular a água, para você conhecer esse lado físico-químico daquele objeto, mas não é o conhecimento integral, pré-teórico da água que está sendo produzido ali. Então, gente, os insights das ciências, eles ajudam, claro, a formar a nossa consciência sobre o que as coisas são. Mas algo que é muito importante para a Doyle é que a gente sempre deve saber também como, digamos, fechar a porta da teoria quando a gente está vivendo a realidade de forma integrada no que o Doyle chama dessa dimensão sob o tempo, né, o temporal. Então, gente, um ponto aqui para a gente finalizar esse primeiro aspecto da filosofia de Doyle, né, que ele preserva e conecta as ciências com a nossa experiência concreta de realidade. O próprio Doyle diz na New Critique algo que é fundamental, tá? Ele diz o seguinte: como é possível este caráter integral da nossa experiência ordinária? Então, isso que para Doyle é o importante, tá? Ou seja, como que a gente conecta a abstração científica, que é importante, ou filosófica específica, com essa experiência que nós temos da realidade na sua plenitude? Como se explica que mesmo coisas inanimadas e eventos naturais, como uma tempestade de trovões, funcionem em todos os aspectos modais de nossa experiência ordinária em sua ligação temporal contínua de coerência? Então, gente, o Doyle, a explicação dele é de que quando nós estamos na atitude pré-teórica, nós nos relacionamos com as coisas por meio do que ele chama de uma relação sujeito-objeto, tá? A relação sujeito-objeto, gente, é uma relação integral que nós temos enquanto seres humanos, né, que transcendem a diversidade temporal das coisas, com as pessoas, com os fenômenos. Então, vou dar um exemplo. Se você está num dia nublado, né, e você crê em Deus, como os judeus têm vários testemunhos disso nos Salmos, e você percebe um fenômeno físico, como um raio, né, o céu, e o clarão atinge os seus olhos. Olha, gente, nessa relação sujeito-objeto, você tem uma experiência do raio integral, né, semelhante a do Van Persie em relação ao pôr do sol. Então, gente, o que o Doyle quer dizer com essa experiência integral é, quando nós vemos um raio a partir dessa experiência pré-teórica, são várias as dimensões daquele fenômeno que, digamos, reverberam, né, no nosso eu, né, no nosso espírito. Então, por exemplo, você pode ter, em relação ao raio, uma conexão imediata a partir da fé, tá? Ou seja, a sua fé está operando de forma integrada com os outros aspectos, e você pode crer, como os judeus faziam e criam metáforas, que o raio e o trovão correspondem à própria ira de Deus, né? Ou o trovão em si, a voz de Deus. Então, gente, isso é uma forma de exemplar, né, de dizer que um fenômeno físico, como um raio, na experiência pré-teórica, ele adquire, digamos, qualidades que ele não tem enquanto sujeito, tá? Então é na relação com o homem que esse aspecto da fé atua. Então um raio e um trovão podem ser interpretados, né, como a gente tem vários exemplos nos Salmos, como a voz de Deus, ou a ação do Criador em relação às suas criaturas. Então Doyle continua. Essa relação sujeito-objeto é inerente a essa atitude experiencial. Nessa relação, nós atribuímos às coisas e eventos funções objetivas em tais aspectos, nos quais estes nunca podem funcionar como sujeitos. Então, gente, é óbvio que um trovão e um raio, eles não têm capacidade de crer, de confiar. São fenômenos físicos.
mas da relação com os homens, né? E é claro que aqui na filosofia de Doivre isso é fundamental, porque as coisas, elas são da forma que são, porque o Criador as colocou em um tipo de sintonia com a coroa da sua criação, que é o homem, que é a imagem de Deus que percebe a criação. Então as coisas adquirem sentidos muito mais profundos do que somente aqueles elementos que eles participam de forma como sujeitos, né? Então o trovão vai até o aspecto físico, mas na relação de uma experiência pré-teórica ele adquire até elementos písticos, né? Fazendo aí uma leitura a partir das esferas modais do Doivre. Então, gente, isso que o Doivre propõe, dessa relação da experiência pré-teórica com a teórica, ela apresenta aqui dois potenciais, tá? E duas aplicações. Claro, gente, é muito introdutório que eu estou fazendo aqui, mas elencando alguns pontos, até que eu vejo poucos doiverdianos comentarem e produzirem algo a respeito disso. Olha, gente, esse potencial de conectar a experiência pré-teórica com a abstração científica de Doivre, ele apresenta uma aplicação e um potencial de aplicação muito grandes para conectar os saberes entre si. Então, gente, hoje se fala muito em transdisciplinariedade, né, em interdisciplinariedade. Então, a filosofia de Doivre, ela, por manter íntegra essa experiência pré-teórica, ela tem uma capacidade muito maior de você unificar os insights de vários saberes. Sabendo, com isso, gente, que uma explicação por meio de uma só entrada em um fenômeno, em alguma coisa específica, não esgota o que aquela coisa é. Então, o que esgota aquela coisa seria somente experimentado na relação pré-teórica ingênua. Então, gente, isso tem muitas aplicações, assim, simples e práticas, né? Por exemplo, eu conheci uma amiga que era cristã, começou a estudar psicologia, amava crianças. Ela trabalhava no ministério com crianças de rua, em situação de rua, né, em trajetória de rua. E olha que interessante, gente. Ela começou a ter aula sobre a teoria behaviorista de psicologia e, por meio daquela explicação teórica, né, de impulso e resposta a impulsos que a psicologia tem, principalmente no ramo aí comportamental, ela chegou à conclusão, gente, de que quando uma criança sorri em resposta a um estímulo que você dá para ela, que não existe nada de afeto verdadeiro naquele ato, né? Que aquilo é somente uma resposta psíquica, uma resposta somente neural, tá? E que tudo é reduzido a isso. E ela me falou nessa ocasião que ela estava, então, perdendo o encanto que ela tinha com as crianças, porque, digamos, a psicologia estava ensinando ela, de fato, por que as crianças sorriem, por que elas te dão essa resposta, que para ela era um momento pré-teórico de muito rico, essa experiência com as crianças, mas por meio desse tipo de redução teórica da realidade, ela começou a perder essa conexão integral com as coisas. Então, gente, esse ponto da filosofia do Doivre, né, de conectar teoria com experiência pré-teórica, tem um potencial muito grande transdisciplinar, que deve ser explorado principalmente em tempos hoje de hiperespecialização. Ora, gente, um outro ponto é que a filosofia de Doivre, ela apresenta esse potencial para conectar a abstração científica com experiência concreta e ingênua. E isso, gente, como eu disse, tem um elemento existencial muito profundo, ou seja, a nossa experiência da realidade, ela é enriquecida quando nós passamos a incorporar na nossa própria consciência esse, digamos, esse princípio fundamental de que a abstração teórica não é e não equivale à plenitude das coisas como nós as experimentamos sob, né, a ordenação do tempo na criação de Deus. Então, é isso que Doivre coloca até como o primeiro problema transcendental, né? Como que a gente relaciona o aspecto lógico com os aspectos não lógicos da experiência. Gente, isso aí, por mais que Doivre utilize ainda uma linguagem que está em muito diálogo com Kant, né, o conceito de Gegenstand também Kant utilizou, mas a preocupação de Doivre é muito diferente da de Kant. A preocupação de Doivre é, olha, gente, como que a gente mantém a nossa experiência plena das coisas, mesmo praticando filosofia e as ciências especiais. Então, gente, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de elencar aqui, dentre de potencial de aplicação de Doivre para os nossos dias. Gente, um segundo ponto que eu gostaria de compartilhar é de que a filosofia do Doivre, ela traz uma capacidade real de superar, tá, gente, de forma assim, substancial,
esse forte dilema que nós temos hoje, principalmente aí nas instituições, né, do campo das ciências, entre o historicismo e o cientificismo. Então, gente, esse é, digamos, o assunto do momento, né? Porque você tem na comunidade das ciências duras, né, as ciências naturais, uma tendência muito forte de reduzir os fenômenos humanos, né, a explicações puramente físicas e biológicas, por um lado, e você tem hoje nas ciências humanas uma tentativa, uma tendência gente, de desconectar tudo que diz respeito ao humano daquilo que tem um fundamento biopsíquico, né, o físico, bio e psíquico. Então, gente, esse tipo de fissura, ela tem aumentado no nosso contexto contemporâneo, tá? Então, por exemplo, né, um exemplo aí de um documentário que eu sempre recomendo, né, que tem um viés mais cientificista, mas é um documentário criado por um sociólogo norueguês chamado Harald Eia, que se chama, e foi traduzido como Lavagem Cerebral. Gente, é muito importante. Por quê? Porque ele basicamente faz essa checagem, né, de insights das ciências humanas, principalmente ligadas a institutos de gênero, e os insights das ciências biológicas e ciências neurológicas contemporâneas. Então, gente, para a gente aprofundar um pouquinho nesse ponto, sobre a superação desses ismos, e como a filosofia de Dodge tem uma aplicação muito forte em relação a isso, então, gente, um parênteses, né? Essa decisão aí parece que foi tomada segunda-feira pela Suprema Corte norte-americana, né, de incluir a discriminação por sexo, que já é um crime, né, reconhecido como crime na legislação norte-americana, mas você incluiu no entendimento de sexo o gênero, né, ou a dimensão da disforia de gênero, ou a categoria mais ampla, transgênero. Então, gente, muitos hoje estão protestando contra isso. Por quê? Porque isso é claramente um tipo de introdução de um elemento fortemente historicista sob um aspecto, ou sobre um aspecto legal, que sempre considerou sexo como tendo uma fundação biológica muito consistente. Então, isso é uma implicação, gente, dessas, digamos, fissuras cientificistas, por um lado, e historicistas, de outro. Olha, gente, a explicação que o Doived dá sobre o motivo base moderno, né, natureza-liberdade, é fundamental para entender isso. Né? Então, para Doived, assim, quando na modernidade você passa, né, a esse impulso de tentar explicar todas as coisas para exercer domínio sobre elas, e que isso supostamente geraria liberdade humana, você cai aí invariavelmente, né, em uma tensão dialética irresolúvel. Então, gente, para Doived, a tendência mais forte historicista contemporânea, para ele, é somente o quê? Não seria uma pós-modernidade, mas seria um período de, ele chama isso de um desenraizamento espiritual. Ou seja, um motivo base que conseguiu manter essas tensões por alguns séculos, ele finalmente está exposto, né? E você tem aí toda a incapacidade de fundamentar conhecimento sobre as coisas, valores que não são redutíveis à história, e você tem essa grande crise contemporânea que muitos chamam de pós-modernidade, hipermodernidade, mas que para Doived seria, digamos, um período aí de crise do motivo base, moderno, natureza, liberdade. Então, gente, uma citação aqui importante para a gente ter essa imagem, né, dessa tensão atual. Então, por exemplo, do campo cientificista, um exemplo muito forte é o conceito de consciência. Né? Então, o Edward Wilson, um biólogo, ele é considerado o pai da filosofia da biologia contemporânea, e o que ele faz é basicamente isso, gente. Ele tenta construir um aparato conceitual a partir das ciências naturais que viriam não somente a auxiliar, tá, gente, mas, de fato, a substituir as explicações das ciências humanas para fenômenos humanos. Então, aqui, gente, só uma citaçãozinha de um livro, né, que foi publicado aqui no Brasil pela editora Campos, que fala sobre isso. O Edward Wilson diz o seguinte: o entendimento pleno da utilidade, gente, que é o princípio da utilidade, está muito relacionado, né, com o hedonismo e o utilitarismo desde Jeremy Bentham, de John Stuart Mill e os pragmáticos norte-americanos. Então, para ele, esse princípio da utilidade humana, né, que seria o fundamento da ética para políticas públicas e outros
e outros contextos, ele diz o seguinte: virá da biologia e da psicologia pela redução dos elementos do comportamento humano, seguido de uma síntese de baixo para cima. Então, o que o Eduardo Wilson está dizendo? Que as ciências naturais é que tem que explicar comportamento humano, e não de cima para baixo. Tá? Então, isso ele chama de consciência. Uma síntese de baixo para cima, não das ciências sociais, pela inferência de cima para baixo. E olha o que ele chama, gente, as inferências das humanas, né, que hoje tem tendências historicistas fortes. E adivinhações baseadas no conhecimento intuitivo. Isso aqui é o cientificismo no seu estado bruto. Né? Então ele continua. É na biologia e na psicologia que economistas e outros cientistas sociais encontrarão as premissas necessárias para moldar modelos mais preditivos. Assim como foi na física e na química que pesquisadores encontraram premissas que atualizaram a biologia. Então, isso aqui é um claro caso de uma tensão dialética profunda no motivo moderno que tem essa tendência, né, de você refletir o que seria o polo da natureza, né? Ou seja, a natureza explica todas as coisas. E aí você tem todas as ciências naturais tentando construir de baixo para cima essa explicação dos fenômenos humanos. Ora, gente, no outro polo, né, e a gente tem aqui um exemplo, talvez o mais popular hoje, de historicismo, que é a tentativa inversa, né, de você desconstruir tudo a partir da consciência histórica ou da proposição de que todos os valores e tudo que nós temos em torno de nós, e até nossas ideias de masculino, feminino e sexo, em termos biológicos, isso é fruto de um percurso histórico-cultural específico. E, portanto, gente, você não tem nenhum tipo de definição biológica ou psíquica para realidades como gênero, tá? Então, a Judith Butler, que é uma defensora aí do que ficou popularizado como ideologia de gênero, né? Apesar de que muitos discordam desse termo, ela diz o seguinte: o gênero é uma construção cultural, no livro dela, Gender Trouble. Por isso, não é nem resultado causal do sexo, nem tão aparentemente fixo como o sexo. Olha só, gente, não existe causalidade entre sexo biológico e gênero. Homem e masculino poderiam significar tanto um corpo feminino como masculino. Mulher e feminino, tanto um corpo masculino como um feminino. Então, percebe, gente? Esse é o outro lado da moeda. É o historicismo na sua forma bruta, né? Então, você se aproveita do conceito de gênero, que, no meu modo de ver, ele pode ser utilizado por um cristão, tá? Porque a sexualidade humana não pode ser reduzida somente a dimensões biopsíquicas, né? Você tem todo o elemento de, digamos, expansão da sexualidade no campo de liberdade humana, né? Cultural, papéis sociais, né? Leis, enfim. A dimensão da sexualidade, ela extrapola somente o biológico e o psíquico. Mas no caso da Judith Butler, o que é muito interessante e reflete muito do pensamento historicista, não haveria relação alguma entre a base biopsíquica de uma pessoa e seu gênero. Então, ela mesma se define como uma pessoa de gênero fluido e que ela escolheria de acordo com o dia se ela vai ser homem ou mulher, porque tudo, em última instância, é uma construção histórico-cultural. Ora, gente, isso aí é muito importante a gente estar conscientes disso. Eu vou caminhando aqui para a gente ir para o nosso último ponto e dar tempo, né? Acho que o prazo é até 7h40. Então, gente, algo muito importante para a gente ter consciência de como o Doivert nos auxilia nesse sentido é o seguinte: para Doivert, somente uma boa filosofia, que seria a ciência arquitetônica por excelência, né? Ou seja, aquela ciência cujo olhar está para a totalidade dos significados, somente com uma boa filosofia, ou uma outra forma de dizer, com uma boa ontologia, você poderia unificar esses aspectos da realidade numa totalidade que mantém, gente, um diálogo constante de insights entre essas ciências, sem que você tenha essa ruptura, como a gente tem visto na modernidade. Então, gente, uma citação de Doivert aqui sobre isso, ele diz o seguinte, isso aqui está na New Critique, volume 1, página 4.
E eu acho que é uma das citações mais fortes do que Doivred entende como projeto da filosofia. Ele diz o seguinte: a filosofia deveria nos fornecer um insight teórico sobre a coerência intermodal de todos os aspectos do mundo temporal. Tá, gente? Desde o biológico, do psíquico, para a dimensão histórica, social. Então, a filosofia deveria nos dar esse insight sobre a coerência intermodal. A filosofia deveria tornar-nos conscientes de que essa coerência é uma coerência sobre o significado que se refere a uma totalidade. E aqui, gente, um ponto fundamental é que Doivred claramente, né, defende que a filosofia dele, de forma imperfeita, né, ou de forma inconclusiva, ele nunca colocou seu sistema como último ou final, mas ele crê que o sistema filosófico dele responde a isso, que é o seguinte: o pensamento filosófico, em seu caráter apropriado, nunca a ser descartado sem impunidade, é o pensamento teórico direcionado à totalidade de significado do nosso cosmo temporal. Ou seja, para Doivred, qualquer filosofia que não é capaz de oferecer um tipo de explicação analítica da totalidade das coisas, né, e da relação entre os vários aspectos que perfazem a nossa realidade, ela vai ser punida, tá? Então, para Doivred, o caráter fundamental da filosofia é basicamente unificar esses sentidos. Pode, é claro, para quem conhece um pouco mais de Doivred, ele vai defender que somente um motivo base cristão, né, criação, queda no pecado e redenção no poder do Espírito Santo, somente esse motivo base, que seria, digamos, essa grande herança da fé dos santos, né, que foi dada à igreja, tá, gente? Que também não é fruto para Doivred de abstração teórica, mas é fruto da experiência concreta pré-teórica dos cristãos da história, tá? Então não seria também um mérito da teologia. A teologia é uma ciência que auxilia de forma abstrata a você alcançar mais definições apropriadas desse motivo base, mas para Doivred esse motivo base é, na verdade, um tesouro que pertence a todos os cristãos na história. Ele foi dado para a igreja e Deus, na sua soberania, mantém a igreja com essa convicção profunda. Então, gente, para Doivred é necessária uma resposta filosófica do historicismo, mas que, ao mesmo tempo, não ignora a história e a dinâmica histórica. Então, gente, Doivred ele tinha muito problema com a escolástica e com a filosofia grega, porque, segundo Doivred, ela era muito estática, né? Então, a ideia de lei eterna, né, de lei natural como algo eterno, imutável, para Doivred, a dinâmica da criação e a abertura dos significados da criação não comporta um tipo de filosofia que não considere a dimensão histórica da realidade. Ou seja, tudo que nós sabemos hoje, a nossa experiência da realidade hoje, a nossa consciência da realidade que nós temos hoje, é distinto da consciência de pessoas que viveram, por exemplo, na Europa do século V. Por quê? Ora, porque vários significados que estavam ali em potencial na criação de Deus foram abertos, né? E isso hoje é parte da consciência humana comum, tá? Então você não pode cair em um tipo de congelamento da realidade por um suposto acesso racional a uma verdade eterna e imutável, mas ao mesmo tempo você não pode admitir, como muitos têm feito, principalmente no historicismo das humanas, que tudo responde a um fluxo histórico e por isso todas as coisas seriam relativas. Então, gente, para a gente caminhar aqui para o último ponto, mais uma citação do Doivred diz o seguinte: o historicismo radical faz do ponto de vista histórico uma totalidade abrangente, absorvendo todos os outros aspectos do horizonte da experiência humana. Todos os nossos padrões e concepções científicas, filosóficas, éticas, estéticas, políticas e religiosas são vistas como a expressão de uma cultura ou civilização particular. Assim, seria uma mera ilusão dogmática pensar que o homem seja capaz de enxergar seu mundo e sua vida a partir de outro ponto de referência, senão o histórico. A história não teria janelas abertas para a eternidade. Então, gente, isso aqui é a leitura do Doivred do historicismo. O homem estaria completamente encerrado nela, não podendo transcendê-la para um nível de contemplação supra-histórico. Ou seja, gente, para Doivred, o historicismo é tão somente uma absolutização do aspecto histórico.
tudo tem um lado histórico, tudo está sujeito, por causa da dinâmica temporal da criação, está sujeito à dimensão histórica, mas, obviamente, o próprio homem transcende essa dimensão histórico-temporal, e ele, gente, tem e participa de uma ordem criada, uma ordem com um estado de coisas que são coisas para além da história, né? Então, todo ser humano na história, gente, tinha um aspecto biológico, né? Ele tinha limitações quanto ao que pode ser feito. Ele está, digamos, numa estrutura que tem certa abertura para a liberdade humana, mas que não é infinita nas suas possibilidades. Ou seja, o homem só é livre para fazer aquilo que é possível dentro das normas e leis que Deus estabeleceu na sua criação. E a filosofia, que é consciente de que nós vivemos numa criação, obviamente ela respeita essa ordem criacional para além somente do aspecto histórico. Gente, o Roy Clauser, que é um seguidor contemporâneo do Doivred, ele sugere que a gente precisa de uma ontologia que seja consciente dos nossos pressupostos de crença e que, principalmente, uma ontologia, né, claro, seguindo aí o conselho do Doivred, que tenha essa consciência dessa multiplicidade de leis e normas que explicam os fenômenos de variadas formas. Então ele diz o seguinte: o que estou sugerindo é que teorias científicas incluem ou pressupõem alguma ontologia, enquanto as ontologias são reguladas por uma ou outra crença divina, as quais são incluídas ou pressupostas. E enquanto as ontologias são bastante explícitas sobre a sua identificação da divindade, essa identificação pode ser apenas uma suposição de fundo no momento em que sua influência alcança uma teoria científica. Ou, trocando em miúdos, gente, o historicismo só é possível porque há uma crença, na linguagem de Clauser, né, há uma crença em uma realidade não dependente que está orientando o olhar e a leitura das pessoas naquele sentido. O cientificismo e o naturalismo só seriam possíveis porque existe uma crença anterior que forma uma ontologia e que essa ontologia vai direcionar as explicações científicas especiais. Explícito ou não, ela ou essa crença exerce um papel decisivo em como uma ontologia é construída e na interpretação subsequente de qualquer teoria sob a influência de uma ontologia. Então, para fechar esse ponto, tem mais uma citação do Clauser, mas eu deixo para uma outra oportunidade. A filosofia de Doivred, ela oferece, por essa ponte que ele constrói entre uma ontologia que seja direcionada para a totalidade de significados e a relação dessa ontologia com as ciências especiais. Então, a filosofia de Doivred, ela fornece uma base muito firme para que a gente evite a afirmação ou embarcar em qualquer tipo de discurso científico que seja reducionista. E aqui, os dois exemplos que eu utilizei, que são muito comuns hoje, é o cientificismo, por um lado, né, que seria esse polo da natureza do motivo base moderno, e o historicismo, por outro, que hoje representa muito o polo da liberdade, que, de novo, vem do motivo base moderno. Gente, eu vou então para o último ponto aqui, porque o tempo é curto, né? Explicar Doivred com pouco tempo não é fácil. Mas o último ponto, gente, que eu queria salientar é que a filosofia de Doivred, ela nos dá um outro insight muito importante de aplicação muito efetiva hoje. Em termos sociais, hoje, a gente tem, gente, uma crescente polarização e uma tendência de você aplicar teorias que explicam a realidade que são, digamos, elas já vêm a priori com um tipo de leitura da realidade. Então, por exemplo, teorias de conflito social, né? Você tem teorias de conflito social de viés mais marxista, você tem teorias de conflito social de viés mais weberiano, mas o que ele pressupõe é que, basicamente, as relações humanas em sociedade são, a priori, conflituosas. Então, o próprio papel de leituras sociológicas teria aí quase um papel emancipador. Mais para Marx, menos para Weber, mas Weber, gente, não deixa de ter aí digamos, uma chama nietzschiana, né, de compreender tudo como vontade de poder e vontades em conflito. A sociologia teria, então, um papel de auxiliar a identificação dessas opressões e conflitos. Olha, gente, o que a filosofia de Doivred faz, que é muito interessante e pouco explorado, é a filosofia social dele, ela protege a integridade dos fenômenos sociais que estão diante de nós. Então, gente, vamos dar um exemplo, né? Você tem século XIX
no contexto inglês, a Revolução Industrial e todas as relações de trabalho que foram fruto dessa revolução, que foi assim, avassaladora para as instituições humanas de então. Então, gente, na filosofia do Doivred, veja bem, você não pode congelar a sua leitura da realidade a partir daquele fenômeno específico e deduzir, como Marx fez, de que todas as relações humanas são necessariamente conflituosas, tá? Ou em outras teorias de conflito. Por quê? Porque os fenômenos, gente, eles têm que ser respeitados na sua integridade. Então, gente, isso levou Doivred a ter a capacidade de formular uma filosofia social, tá? Que é um desdobramento da sua ontologia, tá? Mas na New Critique vem lá no volume 3, e que nos dá uma capacidade, gente, de fazer leituras específicas de fenômenos específicos, sem postular a priori se existem ou não conflitos reais naquelas relações sociais, tá? Então, para isso ficar mais claro e a gente caminhar aqui para a conclusão, então Doivred ele propõe uma leitura íntegra dos fenômenos sociais, tá? Como estruturas de individualidade únicas. Então, gente, as relações patronais na Inglaterra do século XIX eram de um jeito. As relações patronais hoje podem ser de outro jeito. Então, a relação empregador-patrão, ela não é, digamos, pressuposta como necessariamente conflituosa. Tá? Ela pode ser mais conflituosa ou menos conflituosa, mas a filosofia social do Doivred postula que a gente tem que respeitar a integridade desses fenômenos. Então, de uma citação do Doivred aqui, meu tempo já está se esgotando, ele diz o seguinte: por relacionamentos interindividuais ou intercomunais, eu quero dizer relacionamentos nos quais as pessoas individuais ou comunidades funcionam em coordenação sem serem unidas a uma totalidade solidária. Ou seja, você não pode reduzir a sociedade a uma visão de parte todo, tá? Que é uma tendência que vem desde os gregos e que está muito forte, gente, também na teoria social católico-romana, tá? Essas relações de parte tudo. Então, aqui a teoria encáptica do Doivred, né, de relações entrelaçamentos encápticos, é muito rica, não dá para explicar aqui, mas o Doivred diz o seguinte: tais relacionamentos sociais podem demonstrar o caráter de neutralidade mútua, de aproximação. Então, olha as possibilidades que os fenômenos sociais podem revelar dentro dessas categorias transcendentais, tá? Que para Doivred são os relacionamentos sempre vão ser ou intracomunitários, ou interindividuais, ou intercomunais, tá? Então, a gente tem que ter isso como pano de fundo. Olha, essas relações, elas podem ser de aproximação, livre cooperação, ou antagonismo, competição ou conflito. Então, gente, para um sociólogo, um leitor das realidades sociais, isso nos dá um tipo de ponto de vantagem fundamental para entender a realidade. Porque você vai respeitar que cada fenômeno pode estar apresentando relações especiais, sociais específicas, ou conflituosas, ou neutras, ou de cooperação. Então, isso deu para Doivred, gente, a capacidade de fazer uma crítica tanto do liberalismo, que tinha no indivíduo a sua fonte máxima, quanto no coletivismo marxista. Eu queria ler essas duas citações para a gente terminar essa palestra. Então, olha o que Doivred diz, gente, sobre o liberalismo e esse contexto, tá, de relações patronais, de relações trabalhistas, que foi alvo, né, de todo o olhar, principalmente da sociologia marxista e também, que era, na verdade, uma economia política, né, mas que também é inserido aí no contexto da sociologia. Mas o Doivred, ele identifica que, sim, o que se deu ali foi um verdadeiro conflito de classes. Bom, Rodolfo, mas o Doivred, ele supõe, então, que todas as relações na sociedade são de conflito de classe? De forma nenhuma. Você tem que circunscrever um fenômeno social específico. Então, uma coisa foram as relações trabalhistas na Inglaterra do século XIX, né? Toda a expansão industrial, toda a reformulação das relações sociais. Outra coisa são essas relações em outros contextos. Então, isso é o que Doivred chama também de uma estrutura de individualidade. Ela tem que ser respeitada como um fenômeno com integridade. Então, sobre esse liberalismo posterior à Revolução Industrial, ele diz o seguinte: o processo de racionalização técnica unilateral e limitada na vida industrial economicamente qualificada aguçou o contraste entre os interesses do trabalho e do a uma verdadeira luta de classes. Olha aqui, gente, Doivred falando que sim, houve luta de classe ali
naquele contexto. O trabalho foi visto à parte da personalidade humana como um utensílio de mercado. E nas fábricas, a comunidade de trabalhadores foi afetada em alto grau, pelo ponto de vista exclusivamente individualista e contratual. Tais tendências individualistas no desenvolvimento social formam uma antítese irreconciliável com a ideia cristã das relações interindividuais livres. Ou seja, gente, Doivert, de forma alguma, era um liberal, tá? Ele critica o liberalismo. Ele critica essa forma contratualista de pensar a sociedade. A civitas terrena revelou-se nesse processo individualista de desintegração. E o cristianismo foi condenado à decadência sempre que pensou em fazer uma trégua, ou um tratado de paz com este reino de trevas. Percebe, gente? Para quem lê essa parte de Doivert, fala assim, gente, mas Doivert, então, é um criptocomunista, né? Um criptomarxista? De forma nenhuma. Então, aqui, uma última citação para a gente terminar. Ele diz sobre Marx, também na New Critique, o seguinte, ou o marxismo, né? Por volta de meados do século XIX, o historicismo apresentou uma nova virada com o evolucionismo. O dogma da evolução se espalhou da biologia para todos os ramos da ciência. Assim, iniciou-se uma nova marcha triunfal do ideal científico clássico em sua determinação de transformação histórica. Desde Rousseau e Kant, a primazia religiosa foi atribuída ao motivo da liberdade, né? Então, em Kant e Rousseau, a liberdade era a ênfase. Mas agora a dialética religiosa novamente conduziu o pensamento humanístico à aceitação do primado do motivo da natureza. O idealismo de liberdade começou a entrar em colapso. A sociologia marxista transformou a dialética idealista de Hegel em uma histórico-materialista. Marxismo e darwinismo se uniram, mas eles também não conduziram o historicismo às suas conclusões relativistas extremas. Ambos ainda acreditavam em um objetivo final de desenvolvimento que estaria fora da relatividade histórica. O motivo religioso do humanismo domina a confiança de ambos na ciência e em sua atividade objetiva para libertar a humanidade. Então, gente, para fechar aqui, o que essa teoria da filosofia social de Doivert, que é pouco explorada, gente, eu vi pouca gente, por exemplo, no Brasil usando a filosofia social do Doivert, o que ela nos traz? A capacidade de respeitar a integridade dos fenômenos, tá? Porque as teorias, principalmente sociológicas, seja mais funcionalistas ou teorias de conflito, elas tendem a congelar a realidade a priori e você já chega para os fenômenos com a sua grade de pressuposições e sempre vai ler a partir do olhar de conflito, tá? Ou do olhar de neutralidade, funcionalidade, que são as teorias ditas mais conservadoras na sociologia, como Durkheim, Talcott Parsons, dentre outros. Então, gente, Doivert nos dá aí também uma capacidade de leitura social muito rica. Fenômenos sociais, como estruturas de individualidade, podem assumir múltiplas configurações, e isso nos leva à superação de dilemas interpretativos de funcionalistas ou teorias de conflito. Então, gente, isso também gera, para quem utiliza a filosofia de Doivert para leitura de sociedade, uma necessidade de atenção analítica em sua apresentação no horizonte plástico. Então, gente, cada fenômeno circunscrito para uma análise a partir de um olhar específico, seja sociológico, seja de outras ciências, precisa ser respeitado na sua integridade. Em termos sociais, essas relações elas podem ser de cooperação, neutras ou conflituosas também. Então, isso dá para o cristão uma capacidade de tempos em tempos, ter uma leitura distinta do que está acontecendo na sociedade. A gente pode dizer que algo é um conflito de classe, sem ser marxista, e a gente pode dizer que existe, digamos, um problema fundamental na visão historicista do marxismo, sem postular uma visão meramente funcionalista da realidade. Então, gente, basicamente era isso que eu tinha para compartilhar. A filosofia de Doivert, a partir desses 3 pontos, são sinais, gente, de que ela tem um potencial muito grande de reconciliação filosófica. Ou seja, reconciliar a filosofia com a nossa experiência concreta da realidade, reconciliar esses polos da produção científica que hoje estão se afastando cada vez mais, como o cientificismo e o historicismo, e nos reconciliar também, gente, em relação às tendências de leituras a priori da sociedade. A filosofia de Doivert nos liberta para entender fenômenos
já com um olhar específico para eles, sem grades a priori. Então, gente, eu passei aí 6 minutos do meu tempo. Queria deixar esse período para perguntas. Eu acho que o Arthur ou alguém lá vai mediar as perguntas. Bom, boa noite, Rodolfo. Tá me ouvindo? Isso, tô ouvindo. É o Vitor que vai mediar, né, Vitor? Isso. Primeiramente, queria dar boa noite aí para você e agradecer muito a sua presença. É uma honra ter você com a gente aí. Eu agradeço em nome do grupo e do Arthur. E já contamos com a sua presença para uma próxima vez que a gente tiver um fórum desses aí, para você poder falar um pouco mais dos relacionamentos encápticos ali, que você conseguiu dar uma rasgada ali, mas não deu para aprofundar por causa do tempo, né? Então fica esse Sim. agradecimento aí. Não, joia, gente, é um prazer, uma honra. Vamos fazer umas perguntas aqui. O Juliano Magno fez a primeira pergunta, que é assim: em algum momento a ingenuidade pode acabar sendo ignorância? Juliano, ingenuidade aí é um termo assim, multívoco, né? Ele tem vários sentidos. Lembre-se que na visão de Doivert, ingenuidade não é relacionado a essa atitude de não querer conhecer a razão das coisas, não querer analisar, investigar, ter curiosidade, de forma nenhuma. Então, assim, no sentido comum do uso do termo, né, sim, a ingenuidade pode acabar sendo ignorância. Então, tem muita gente que acha que ingenuidade nesse sentido de não querer aprofundar no conhecimento das coisas seria uma virtude. Não é, né, gente? Não é de forma alguma. Então, mas o que deve ser muito claro, gente, que experiência ingênua para Doivert não tem a ver com isso, tá? Não é essa atitude de indiferença em relação ao aprofundamento no conhecimento das coisas. De forma nenhuma. Doivert era um cara que cria que Deus quer que a gente conheça a sua criação, porque isso reflete a própria glória dele. Então, no sentido de experiência ingênua de Doivert, de forma nenhuma. O Doivert diria o seguinte: se a gente não respeitar a integridade da experiência ingênua, aí sim nós vamos nos tornar ignorantes. Por quê? Porque a gente vai, por meio de uma abstração científica, a gente vai tomar um só lado da realidade, por essa oposição com o aspecto lógico, e vai ter digamos, a suposição de que aquilo condiz com toda a estrutura da realidade. Então, gente, quando alguém tenta reduzir gestos de afeto entre um adulto e uma criança, um adulto e outra pessoa, como somente impulsos e respostas de estímulos psicológicos, ainda que isso tenha áurea, né, de ciência e conhecimento, isso é profunda ignorância. Então, para o Doivert, a ignorância nesse sentido é você não saber transitar da experiência ingênua, tá? Pré-teórica, seria um outro termo muito importante para a gente usar, com a experiência teórica. Você não construir uma forma de entender essas relações, isso sim torna pessoas ignorantes, nos moldes do Doivert, tá? Show. Uma pergunta aqui, aí agora essa pergunta é minha mesmo. Se você poderia falar um pouco melhor sobre a diferença entre uma visão filosófica da totalidade das coisas e uma visão ingênua da totalidade das coisas, e qual que seria justamente a relação entre essas duas formas de enxergar a realidade? Interessante. Então, gente, veja bem, para Doivert, poucas pessoas, digamos, seriam vocacionadas à tarefa filosófica, né? Então, assim, a filosofia seria uma expressão vocacional e teria, né, nos moldes doiverdianos, essa tarefa de fazer uma descrição analítica da estrutura total da ordem temporal, tá? Ou seja, metafísica, você especular sobre a natureza e a essência de Deus, né? Então, isso para Doivert está para além da tarefa filosófica que Deus teria colocado para os homens, que é basicamente conhecer a criação e a sabedoria de Deus colocada na criação sob o signo do tempo, né? Então, o conhecimento filosófico, ele isso é muito importante, aí respondendo a pergunta, o conhecimento filosófico, ele deve ser rigoroso na apreensão analítica das coisas. Então, quando Doivert faz um exercício intelectual para descrever minimamente qual seria o núcleo de sentido dos aspectos da realidade, isso é uma tarefa que o filósofo tem, né? Então,
digamos, nem todas as pessoas precisam ser filósofas e nem conhecer filosofia. Agora, isso vai enriquecer a nossa apreensão da realidade. A experiência ingênua, gente, veja bem, ela é, digamos, suficiente para a gente ter uma vida plena, tá? Então, digamos assim, a experiência ingênua, ela não necessita de insights teóricos específicos para ela ter uma relação plena com as coisas. Então, vou dar um exemplo, gente. Uma pessoa que tem uma experiência com Deus e se converte numa igreja simples de periferia. Uma linguagem, talvez, doiverdiana, diria o seguinte: não, se aquela pessoa, na sua experiência de fé, ela teve um contato com a realidade da graça de Deus, isso a transformou, digamos, essa experiência ela não é menor ou menos válida do que alguém que interpretou essa experiência por meio de insights teológicos, por exemplo. Então, gente, o insight teológico vai ajudar aquela pessoa a, digamos, discernir aspectos específicos dessa experiência. Mas para Doivre, digamos assim, a vontade de Deus ela se expressa plenamente na experiência ingênua. Né? Você pode viver a sua vida na experiência ingênua e viver plenamente. Agora, a filosofia, gente, é claro que ela vai auxiliar a gente a ter insights sobre a realidade. Então, se a gente pode, de forma ingênua, ter um interesse pela filosofia, a gente vai, então, cair nesse campo de abstração extremamente sistêmica da realidade. Não sei se ajudou a responder, Vitor, mas seria por aí. Claro. Muito bom, muito bom. Próxima pergunta é do Luiz Henrique, e ele pergunta assim: a teoria de análise social de Doivert tem a capacidade de contribuir em quais aspectos práticos para a polarização política? Auxiliaria melhor o cristão do que ler Heidegger ou Lila? Então, o pessoal focado em Guilherme de Carvalho, isso aí. Ô, gente, o Guilherme, ele usa esse povo, mas assim, lá no fundo, ele mantém, eu creio, a análise básica da filosofia social de Doivert. Então, veja bem, acho que não precisa colocar em oposição Doivert contra esses autores, né? Eu creio, gente, piamente, que a filosofia de Doivert, se ela for bem compreendida, ela auxiliaria pessoas de uma forma bem, assim, substancial a evitar assumir pacotes ideológicos reducionistas, tá? Então, gente, é uma característica aí dos doiverdianos, né? Então, assim, os doiverdianos sempre são considerados, assim, centro alguma coisa, né? Então, tem doiverdiano que é mais centro-direita, tem uns que são mais centro-esquerda, mas dificilmente você vai conhecer um doiverdiano mesmo, né, que respeita a integridade do sistema de Doivert, caindo, gente, nessas polaridades que o mundo hoje tem caído. Então, um exemplo interessante é que o partido da Christian Union, que é o partido de orientação caipiriana / doiverdiana na Holanda, ele é caracterizado muito por isso, né? Eles são, assim, em algumas temas sociais, eles se aliam com partidos mais à esquerda, em outros campos e outras agendas eles se aliam com a direita, então eles são considerados sempre um centro, né? É claro que quem está muito à direita vai achar que esse pessoal é esquerdista, né? E quem está muito à esquerda vai achar que esse pessoal é muito de direita. Mas isso aí também testifica para a riqueza do sistema conceitual do Doivert. Ora, se auxiliaria melhor o cristão do que ler Heidegger ou Lila? Gente, eu acho, experiência minha, tá? Opinião minha. Eu acho que sim. Eu acho que você entrar numa interpretação de sociedade somente ou primariamente via uma ciência especial, né, como a psicologia experimental lá do Heidegger ou, né, a teoria sociológica do Lila, não vai te dar esse insight, no meu modo de ver, sobre essa totalidade das coisas e sobre, principalmente no campo da filosofia social, sobre essas inter-relações entre os distintos aspectos ou arranjos institucionais, né, que o Kuyper chama de soberania das esferas. Então, eu creio que essa leitura orientada para a totalidade de Doivert, eu creio que ela é mais fundamental do que essas leituras, né, já no campo da sociologia, ou das ciências especiais, ou da psicologia e assim por diante. Agora, gente, é óbvio que elas se enriquecem mutuamente, né? E uma boa teoria, ela vai acabar mantendo a integridade dessa totalidade, né? Então, por exemplo, tem muito teórico do direito que tem um insight sobre distintas esferas de justiça, né? Tem muito sociólogo que compreende que as vários arranjos institucionais têm sua legitimidade e assim por diante.
Então, assim, não é só o cristão que vai ter esse insight, porque a estrutura da realidade é uma só, para o cristão e para o não cristão. Bom demais, bom demais. Próxima pergunta é da Adriane, e ela pergunta assim: qual a relação entre os motivos base e o ponto arquimediano? Seria possível dizer que o ponto é o coração do homem enquanto centro do seu self, ou seria os motivos enquanto verdadeiras forças motrizes? Então, Adriana, acho que uma forma simples de talvez responder isso, mas nunca responder sobre Doived é simples, né? É o seguinte: motivo base para Doived, lembre-se disso, é um poder espiritual, tá? É a dimensão do religioso. E o motivo base, ele não é, digamos, produzido teoricamente. Ele simplesmente, digamos, é incorporado na comunidade humana durante um determinado período. E como você conhece os motivos básicos? Ah, mas o Doived não descreveu o motivo base grego, então ele é analisável. Veja bem, gente, todo motivo base que é introduzido na história da humanidade, ele deixa seus rastros, né? Então, se você vai lá estudar os gregos, você vai ver os rastros do motivo matéria-forma, filósofos como Platão, Aristóteles, né, e posteriores, os estoicos, né, muitos deles, em toda a síntese cristã, você vai ver esses rastros. Mas lembre-se disso. O motivo básico, então, ele é aquilo que está acima do ponto arquimediano, que seria o coração, tá, humano. Então, está acima disso, está no campo suprafilosófico, digamos assim, né? Então, a filosofia não vai ser capaz de atingir essas profundidades, né? E o motivo básico, ele só tem sua expressão no horizonte temporal a partir do coração humano, digamos, se associar a esse motivo básico, né? Então, quando o coração humano, por exemplo, na modernidade, ele postula, né, uma comunidade humana passa a incorporar essa dimensão da liberdade, do domínio, da natureza. Então, gente, isso vai formando aí na história esses rastros, né, daquilo, gente, que olha só, daquilo que era a crença fundamental de uma comunidade humana em determinado período, tá? Então, o motivo básico seria esse horizonte suprafilosófico, né, que o coração se apega. Então, claro que o Doived diz é que sempre que Deus não é a origem, o arquê, a partir do qual o coração humano, digamos, enfrenta o seu horizonte plástico, temporal, você vai, de alguma forma, os motivos básicos vão ser abstrações daquilo que Deus criou. Ou seja, o coração humano vai atribuir a algo relativo o status de absoluto, e aí você vai ter todas as tensões dialéticas. Então, espero que tenha ajudado a responder isso aí. Legal. Próxima pergunta é do Luiz Felipe, e ele pergunta assim: recentemente, lendo Gordon Clark, vi algumas críticas ao pensamento de Doived. É possível falar algo a respeito? Gente, muito pouco, tá? Eu vou confessar que eu li muito pouco do Gordon Clark. Muito pouco mesmo. Do que eu li, gente, pode ser equivocado, tá, o que eu vou falar, mas no meu modo de ver, o Gordon Clark, ele tende, pelo que eu li, tá, que foi muito pouco, a postular como fundamento dessa reflexão filosófica a própria dimensão lógica, tá? Ou seja, para Gordon Clark, eu acho que a lógica assume um tipo de preeminência que Doived, no meu modo de ver, não autorizaria. Então, digamos, no meu modo de ver, Doived talvez enxergaria Gordon Clark como um reducionista. Tá? Eu sei que os clarianos vão dar o grito aí, mas eu confesso, eu não seria capaz de dar uma resposta satisfatória para essa relação entre Gordon Clark e Hermann Doived, tá? Mas, assim, só uma intuição que eu tenho é isso que eu falei, que, no meu modo de ver, a filosofia para o Gordon Clark, ela é muito mais apologética e com a pretensão de defender a integridade da lógica, né, que é algo importante, mas ele não tem, como o Doived tinha, né, esse programa filosófico de uma descrição analítica da totalidade. Então, nesse ponto, tá, gente, pessoalmente, eu acho que Doived tem muito mais implicações, né? Os horizontes que se abrem em Doived são, no meu modo de ver, são muito mais amplos do que
o que Gordon Clark produziu em termos de análise da realidade. Legal. Uma pergunta aqui que tem alguma galera fazendo é se você vai disponibilizar o material que você usou, os slides aí. Sim, pode. Seria Aí possível? o Arthur aí, vocês, o O Vitor, Arthur ficam manda. responsáveis aí. Eu só vou mandar uma outra versão, tá, Vitor? Eu mandei uma para o Arthur hoje de manhã, mas eu fiz algumas correções, então a versão para Tranquilo, distribuir eu tranquilo. vou mandar agora aí. Beleza. Uma outra pergunta também de observação assim, é que o pessoal estava pedindo algumas indicações de livro que complementam isso da sua palestra ou que introduz legal o tema do Doivert. Gente, esses temas que eu tratei nessa palestra, eu acho que, assim, de alguma forma, todos são tocados no livro No Crepúsculo, tá? No Crepúsculo do Pensamento Ocidental. Que, então, assim, o tema do historicismo está lá, né? O tema da experiência ingênua está lá na primeira parte, o historicismo na segunda. Esse tema da filosofia social, gente, ela já é mais complicado, tá? Porque, de forma mais ampla, ele estaria no volume 3 da New Critique. Então, a New Critique seria fundamental. Mas vai ser lançado em breve aí o livro O Mito da Neutralidade Religiosa, do Roy Clauser, que tem aplicações para a filosofia social muito ricas, tá? Gente, um livro que toca esse terceiro ponto que eu coloquei é o Contornos da Filosofia Cristã, do Carlsbeck, pela cultura cristã. Então, assim, livros para indicar, acho que seriam esses, né? No Crepúsculo, o Contornos da Filosofia Cristã e o volume 3 da New Critique, que, se Deus quiser, vai estar traduzido aí nos próximos anos e lançado. Né? Seria tão legal se alguém traduzisse esse aí, né? Não, já está sendo traduzido. A New Critique já está sendo traduzido. Vai sair pela E-Realizações. Tem uma previsão para sair? Só para a gente já ficar na ansiedade. Eu acho que assim, a New Critique originalmente são 3 volumes e um índice, né, que é quase um quarto volume. Aqui no Brasil, pelas negociações que a gente teve aí com o pessoal da E, parece que vai sair em 7 volumes. Nossa. São 7 volumes. Então eu creio que o primeiro volume deve sair ano que vem. Eu acho que já sai ano que vem. Legal, que bom. Vamos saber. Uma pergunta aqui que eu estava pensando, enquanto na parte mais final da sua palestra, quando você estava abordando a questão de uma sociologia cristã, enfim. Como que essa atitude de identificar os fenômenos sociais como estruturas de individualidade, sem categorizações a priori, se diferenciaria de uma perspectiva historicista, né, como uma visão não reducionista desses fenômenos sociais? É importante. Então, basicamente é o seguinte, veja bem, o que o Dove chama de lado sujeito da realidade, né, que é onde as estruturas de individualidade são, e elas são coisas, são fenômenos, né, digamos, as configurações específicas são múltiplas, tá? Mas elas não são infinitas, por quê? Porque o historicismo diria que, assim, não há limite de possíveis configurações, né? Você pode ter sociedades completamente... Então, não, o Dodge, a que conclusão que ele chega? As possibilidades de configurações sociais, de relações sociais, elas têm uma limitação pela ordem da criação, que é o lado que ele chama de lado lei, tá? Ou seja, para Doyle, gente, por mais que você tenha variações de configurações sociais, em todos os contextos você vai ter o que chama, né, de condições transcendentais das relações sociais. Ou seja, todas as relações sociais elas vão apresentar de alguma forma aquelas relações que ele postula, né? Relações intercomunais, incomunais e interindividuais. Então, você pode estar numa tribo indígena, né? Analisar uma tribo indígena que viveu no século, sei lá, 17 em um país africano. Então, para Doyle, as relações no contexto daquela tribo, elas vão revelar essas condições transcendentais. Ou seja, por isso não é historicista, porque as configurações se dão dentro de uma ordem possível, tá? Se dão dentro de uma ordem possível. Agora, essa ordem, digamos, ela é uma abstração filosófica que dá, digamos, um pano de fundo que te protege contra a tendência historicista. Então, Doyle, digamos, ele afirma que a história é importante, tá? Que certas relações sociais e fenômenos vão ser distintos. Então, por exemplo, né, no caso do liberalismo extremo, no início ali da Revolução Industrial na Inglaterra, você teve um tipo de configuração social que exigiu certa resposta.
Então, por exemplo, o movimento caipiriano na Holanda, século XIX, criou o sindicato. O maior sindicato da Holanda era dos caipirianos, né, chamado Patrimônio. Por quê? Porque eles viram que a questão social, que até é fruto aí, levou, né, esse livro do problema da pobreza do Kuyper, a questão social, naquele instante, exigia esse amparo muito forte aos trabalhadores, né? Agora, isso quer dizer que, digamos, sempre são os trabalhadores que estão na sua relação totalmente vulnerável na relação? Não necessariamente. Então, você pode ter um estado de coisas onde isso se inverte. O empreendedor tem o seu poder completamente instituído e os trabalhadores, né, por uma via estatal, podem ter um poder que nenhum empreendedor sonhou em ter. Né? É claro que nenhum partido que fala pelos trabalhadores vai, de fato, colocar o trabalhador no poder. Mas então é basicamente isso. As variações são múltiplas e quase ilimitadas em termos de configuração, mas elas sempre se dão dentro da ordem criada. E aí você tem as formas de interpretar isso por meio dos aspectos e das que o Doyle chama, né, dessas configurações aí transcendentais. Caraca, muito bom, muito bom. Se você estiver tranquilo, a gente pode seguir com umas perguntas aqui? Uai, 8 horas já não era só para eu... Mas a gente tem que aproveitar um pouquinho a presença ilustre de... Não, gente, mas ó, o pessoal que vai vir depois aí vai empurrar eles muito para frente. Mas vamos lá, vamos mais uma aí, se você quiser. Então, mais uma aqui. Não, é que o próximo é o Arthur, a gente tinha combinado de, se tivesse interessante que as perguntas, a gente poderia prosseguir um pouquinho mais. Sim. Aí a gente vai fazer uma última, então, aqui. Que é do Gabriel Serra. Ele pergunta assim: o que de mais importante podemos aproveitar do pensamento de Tomás de Aquino diante das críticas de Doiverd? Caramba, isso aí é o ponto da tensão, né? O que mais importante, gente, tem tanta coisa importante de Tomás de Aquino, né? O que mais importante a gente pode tomar de Tomás de Aquino? Gente, eu acho que assim, tem muita coisa importante de Tomás de Aquino, né? A gente não pode, de forma nenhuma, mesmo optando por uma visão filosófica mais próxima, né, da visão cosmonômica, a gente não pode ignorar o peso e o valor do que Tomás de Aquino colocou. Mas essa pergunta acho que é ampla demais. Eu não saberia dar uma resposta satisfatória aqui não, viu? Não saberia. Beleza. Mas, por exemplo, o diálogo do Aquino com toda a tradição cristã, né, naquela forma das... Enfim, a forma de organizar, né, da disputatio, que ele coloca uma questão, aí coloca o que os cristãos fizeram e falaram sobre isso no passado, né, as objeções, e ele coloca... Então, por exemplo, esse diálogo com a tradição de Aquino, né, que é muito católico nesse sentido, né, não no sentido romano, mas de respeitar toda a reflexão da igreja na história, é riquíssimo, né? E esse é um ponto que muita gente critica em Doiverd, né? Que o Doiverd meio que tenta refundar as coisas. Mas, digamos, se o insight de Doiverd corresponde a um estado de coisas real, né? Por que não? Né? A reforma tem esse impulso de sempre buscar uma readequação, uma reaproximação com aquilo que seria o mais coerente em termos da fé cristã. Mas, de fato, eu não saberia. Eu acho que esse ponto aí de Aquino, esse diálogo riquíssimo com a tradição que veio antes dele, eu acho que é fundamental. Sim. Bom, acho que dá tempo de mais uma, então, já que foi mais tranquila essa. A pergunta agora sim, acho que é a última, é do Anderson, que é colega nosso do grupo aí. Ele faz uma pergunta assim: que crenças fundamentais, ontologia, podem ser encontradas no pensamento retórico pós-moderno, aquele depois da virada linguística? Então, cara, eu creio que essa dimensão, digamos, eu acho que a ontologia pós-moderna, ela tende a dar um peso fundamental para a história e a linguagem, né? Eu acho que toda a teoria pós-moderna, história e linguagem seriam aí fundantes, né? Então eu acho que estaria muito aí, né? Eu acho que a ontologia pós-moderna, ela de fato dá um peso além daquilo que seria saudável para o aspecto histórico. Então, gente, lembrando, tá? Existe história, sim, mas a história se dá diante de uma ordem criacional, tá?
que coloca várias limitações para o que o homem pode ou não fazer. Né? Então, eu dou um exemplo. Se você começa a violar sistematicamente qualquer possibilidade racional, né, da lógica humana, veja bem, isso aí vai ter um limite, né? Então você pode defender a relativização de todas as coisas, mas você não pode defender isso sem usar a própria lógica. Então o que o Dória vai falar é basicamente isso. Olha, você pode tentar negar os valores absolutos, mas ao fazer isso, a todo momento você vai estar se utilizando da própria estrutura que Deus colocou diante de você, seja por meio do pensamento lógico, né, a necessidade de verificação empírica e assim por diante. Mas eu diria isso, que a ontologia pós-moderna ela tende a ser muito historicista e dá um peso excessivo à linguagem humana. Né? O que o Dória diria é o seguinte, olha, a linguagem é fundamental, mas a linguagem sempre vai estar alicerçada, né? E ela só vai ser estável se ela for coerente com a estrutura da realidade. Né? Acho que o próprio Wittgenstein tem uma frase dessa, né, de que a linguagem ela está fundamentada na rocha da realidade. Então, o Dória diria isso, que sim, existe um posicionamento histórico, sim, existem arranjos linguísticos específicos que nos dão uma consciência específica, e isso varia na história. Então, para Dória, a realidade ela é dinâmica. Tá? Eu acho que isso que o diferencia muito da filosofia mais platônica, aristotélica. Então, a consciência ela nunca vai ser congelada em certas categorias racionais. Ela sempre vai corresponder ao momento histórico de desdobramento dos potenciais criados que o Criador colocou. Então, mas isso não nos leva ao historicismo ou à relativização de tudo em termos de jogos de linguagem. Então, acho que assim, seria uma resposta mais simples aí a isso seria essa. Ótimo. Só o Arthur me deu um toque aqui, falou para fazer uma última, porque essa aqui é muito boa. Ele queria que você respondesse aí, se for tranquilo. O ponto arquimedeano é só o coração ou o coração e Cristo? Essa. Gente, esse é um tema, assim, polêmico. Eu diria o seguinte, dependendo do contexto, os dois seriam pontos arquimedianos. Acho que o Doivres, no primeiro momento, ele postula o seguinte, o ponto arquimediano como a posição a partir da qual a gente transcende a diversidade aspectual, transcende o tempo, né? A gente pode fazer análises das coisas sem a gente se reduzir a essas análises, é o coração, tá? Então isso aí, assim, é uma antropologia filosófica do Doivres. Agora, para o Doivres, digamos, aqueles que têm uma capacidade de enxergar a realidade de uma forma mais plena e não reducionista e não idólatra, é porque o coração dessa nova comunidade religiosa ela está em Cristo. Então, tem trechos da obra do Doivres que você vai ver essa ambiguidade. Às vezes ele vai falar que o ponto arquimediano é Cristo. Mas veja bem, gente, o ponto arquimediano é Cristo para a nova comunidade humana que foi, usar uma linguagem lá de Irineu, né? Foi recapitulada em Cristo. Então, em Cristo, nós temos uma nova comunidade religiosa. Então, os corações dessa comunidade religiosa vão estar em Cristo. Então, nesse sentido, Cristo se torna o ponto arquimediano. Mas lembra-se, gente, tem um sentido que é uma antropologia que o não cristão vai ter. Então, assim, o não cristão também tem um ponto arquimediano, que é o coração. E no outro sentido, para essa nova comunidade religiosa, o ponto arquimediano, de certa forma, se torna Cristo, né? Que é esse novo coração implantado na nova humanidade. Então, isso é ambíguo, tá? Muita gente não entende direito quando o Doivres usa um ou outro, mas eu creio que tem esses dois usos. Um antropológico, geral, para toda a humanidade, e o outro que se refere principalmente à nova humanidade criada em Cristo Jesus. Legal, muito bom. Bom, mais uma vez queria te agradecer, Rodolfo, por dar honra aí para a gente da sua presença, da palestra que foi muito boa. Creio que edificou bastante a galera aí. E a mim também. Então, muito obrigado. Pois é, gente, obrigado aí pela paciência. Né? O Arthur, quando me convidou, falou, Rodolfo, faz uma introdução de Doivres. Eu falei assim, cara, introduzir Doivres é complicado, né? E eu nem sabia que o tema seria o direito como um pano de fundo, mas espero que esses pontos aí tenham, pelo menos, instigado curiosidade para a gente aprofundar mais. Não, foi muito bom, foi muito bom.